Olá, vamos dar início à quarta parte da primeira aula de planejamento e controle. Na parte 3 foi visto sobre planejamento, os 5 passos para o planejamento, horizonte de planejamento e incertezas do planejamento. Vamos falar aqui sobre o fluxo de informações e materiais. Para isso, temos essa figura. Temos aqui o PCP, um setor no que diz respeito a essa disciplina. Ele precisa ter comunicação com os outros setores. Então, temos aqui as setas tracejadas, significando o fluxo de informação, e as setas contínuas, o fluxo de materiais. Então, o PCP precisa saber informações do departamento de vendas. Também precisa saber informações da engenharia. Precisa enviar informações para o setor de compras. Recebe informações do setor de produção e envia materiais para o setor de produção. Com o departamento de vendas, é capaz de saber a quantidade que temos que produzir. Já o departamento de engenharia passa informações para o PCP para que ele possa passar para o setor produtivo o que deve ser produzido e como deve ser produzido. Visto, então, a capacidade da produção, o PCP emite ordens de compra para que possa chegar matérias-primas para ser confeccionado na produção. Então, o PCP ele precisa saber do departamento de marketing qual é o plano de venda. Da engenharia de produto, a lista de materiais, os desenhos, modificações do produto. Já da engenharia de processo, os roteiros de fabricações e o lead time de fabricação. Do departamento de qualidade, os índices de refúgio, manutenção da disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos. Do setor de suprimentos, o lead time dos funcionários. Analisando todas essas informações, o PCP é capaz de emitir ordens de produção e ordens de compra. Com as informações de projeto e processo, o que e como produzir, além das informações de mercado, quando o mercado deseja e quando, o PCP é capaz de calcular as quantidades e datas para as várias atividades produtivas necessárias ao atendimento do pedido. O PCP fornece suporte aos setores produtivos da organização pela elaboração de ordens de fabricação e ou montagem e das ordens de compra. É função do PCP avaliar os níveis de estoques. Uma vez que todos os recursos necessários estejam disponíveis, o PCP deverá requisitá-los para atender os setores produtivos, via requisição de materiais. O envio de requisições de materiais deverá ser sincronizado com o envio de ordens de produção, de modo que a produção possa ser iniciada sem o risco de interrupção por falta de materiais. A sincronização das várias operações fará com que os pedidos sejam atendidos dentro do prazo solicitado pelo cliente. A condição de gerenciador do sistema implica em um estreito relacionamento com os demais setores da organização. O PCP atua como se estivesse coordenando informações presentes em diferentes setores, organizando-os para dar suporte às atividades produtivas. Nessa figura, podemos perceber aqui que temos a previsão de vendas. A partir da previsão de vendas, é elaborado o plano de vendas. Em cima do plano de vendas, temos o plano de produção. Isso vai como informação para o PCP, que recebe também informações do setor de engenharia e do estoque. Assim, ele consegue emitir ordens de produção para o setor produtivo e ordens de compra para o setor de compras. O que seriam, então, as ordens de produção?
A elaboração das ordens de produção depende da estrutura do produto e da disponibilidade dos estoques e do plano de produção. A figura a seguir vai fornecer sob datas a duração das atividades necessária para a concretização de cada elemento componente do produto, chamado aqui de A por sua estrutura árvore de. Temos então aqui a árvore de produto e temos que analisar então o tempo que vamos gastar. Analisando a figura, temos aqui 7 semanas para estar produzindo o nosso item A. Primeiro, temos que começar comprando o produto D. Em seguida, emite-se a ordem de compra do produto F. Percebe-se que a compra de D dá na primeira semana, a compra de E dá na segunda. Na terceira semana, como já chegou o F, pode-se iniciar a fabricação de E. Tendo D e E prontos, podemos manter a ordem de montagem de B. Uma semana depois, inicia-se a ordem de compra de C. Tendo C e B pronto, pode-se montar o item A, que será entregue na 7ª semana. A coordenação das atividades de produção necessitará dos tempos de produção de cada uma das atividades produtivas. Tais lead times serão definidos a partir da quantidade dos lotes e dos tempos padrões de cada uma das operações dos elementos componentes, assim como os dados do estoque. Ou seja, não importa quão sofistificado seja o PCP, pouco ou nenhum resultado poderá ser efetivamente obtido se o sistema de informação da empresa não possuir dados precisos e atualizados. Chegamos assim ao final da 4ª parte da nossa primeira aula de introdução ao PCP.